No vídeo de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre a teoria cinética dos gases e leis da termodinâmica. Aqui vocês vão ter várias questões resolvidas sobre esta questão, sobre este tema. É com grande satisfação, né, que preparo este material. Desejo que você se divirta buscando as soluções das questões apresentadas aqui e que este material sirva de estímulo para que você goste cada vez mais da física. Espero que você faça a sua inscrição no meu canal, pois só assim você fica sabendo das novidades das minhas publicações. Bons estudos e continue sempre acessando este canal. Questão 1. Suponha que 1 kg de água a 100 graus Celsius seja convertido em vapor a 100 graus Celsius sob pressão atmosférica. Lembre-se que uma atmosfera é igual a 1,01 vezes 10 elevado a 5 pascals, como mostra a figura abaixo. O volume da água varia de um valor inicial de 1 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos, que seria no caso 1 litro aproximadamente, para 1,671 metros cúbicos de vapor. Pergunta-se, qual é o trabalho realizado pelo sistema durante este processo? Como a pressão é constante, então o trabalho pode ser obtido multiplicando a pressão vezes a variação do volume. No caso aqui, a pressão é de 1 atmosfera, é 1,01 vezes 10 elevado a 5. O volume final foi dado como sendo 1,671 e o volume inicial como sendo 1 vezes 10 a menos 3. Usando a calculadora, a gente encontra 1,69 vezes 10 elevado a 5. Bom, isso aqui representa o trabalho realizado pelo sistema durante esse processo, que pode ser escrito como sendo 169 kJ, né? Já que 1 kg vale 1000. Bom, na letra B, pergunta-se qual é a energia transferida na forma de calor durante o processo. Bom, podemos determinar a quantidade de calor utilizando a expressão de mudança de fase para calor, que é Q é igual a massa vezes o calor latente de vaporização. Nesse caso, o calor latente de vaporização da água é 2.260. Isso a gente pode ver na tabela, joules por quilo. Como a massa é de 1 kg, foi dado como sendo 1 kg, nós temos 1 kg de água, então isso aqui vai se transformar totalmente em vapor. A quantidade de energia para que isso aconteça vai ser 1 kg vezes 2.260 kJ por quilo. Isso dá 2.260 kJ, né? Está assim respondendo a letra B. Bom, com relação à letra C, ele pergunta qual é a variação da energia interna do sistema durante o processo. Ora, podemos resolver isto pela primeira lei da termodinâmica, que neste caso a variação da energia interna é igual à quantidade de calor menos o trabalho. A quantidade de calor é 2.260 kJ menos o trabalho, que é 169 kJ. Fazendo essa conta, encontramos 2.091 kJ, ou 2,09 vezes 10 elevado a 3 kJ. Ou ainda podemos escrever como sendo 2,09 megajoules, já que 1 mega é 10 elevado a 6. Né? 10 elevado a 3 vezes o quilo aqui, que é 10 a 3, dá 10 a 6, que equivale a 1 mega. Então, está aí a resposta da primeira questão. Questão 2. Um gás em uma câmara fechada passa pelo ciclo mostrado na figura. PV. A escala do eixo horizontal é definida por Vs igual a 4 metros cúbicos. E, bom, calcule a energia líquida adicionada ao sistema em forma de calor durante o ciclo completo. Bom, primeiro, como nós temos uma transformação cíclica, né, nós observamos aqui que o trabalho realizado em um ciclo é numericamente igual à área da figura interna a mostrada aqui no gráfico, ou seja, é a área da figura interior ao triângulo, que neste caso é só multiplicar a base vezes a altura e dividir por 2. Mas observe que o ciclo aqui no gráfico, ele é anti-horário, por isso o trabalho é negativo, porque o trabalho para comprimir de B para C, né, é maior do que para expandir de A para B. Então, certamente o trabalho total vai dar negativo. Então, nesse caso, o trabalho é igual a base vezes a altura dividido por 2.
Nesse caso aqui, a base, nesse caso a gente pode escrever como sendo 1 menos 4, né? 1 menos 4, para justificar o sinal negativo. A pressão, nesse caso, é 30 menos 10, a variação da pressão, dividido por 2. Isso dá menos 30 joules. Como o processo é cíclico, em todo processo cíclico, a variação da energia interna é nula, porque a energia interna ela só depende do ponto inicial e do ponto final. No caso do processo ser cíclico, esses pontos coincidem, por isso a variação da energia interna é nula. Então agora a gente pode usar a primeira lei da termodinâmica, que diz que a variação da energia interna é a quantidade de calor menos o trabalho, e determinar essa quantidade de calor, que nesse caso é só somar a variação da energia interna com o trabalho realizado. Neste caso, a quantidade de calor será 0 mais menos 30 joules, o que dá menos 30 joules, e assim responde a questão. Questão 3. Uma amostra de gás se expande de V0 para 4V0, enquanto a pressão diminui de P0 para P0 sobre 4. Se o volume inicial é 1 metro cúbico e a pressão é de 40 pascals, qual é o trabalho realizado pelo gás se a pressão varia com o volume de acordo com a trajetória A, a trajetória B e a trajetória C? Bom, vamos responder então o primeiro caso, né? Calcular o trabalho realizado pelo gás seguindo o caminho A, mostrado aqui no gráfico. Bom, num gráfico P versus V, o discente tem que saber que o trabalho pode ser calculado pela área, ou seja, o trabalho é numericamente igual à área da região formada sob a curva. Então, para este problema, nós temos que calcular a área deste retângulo ilustrado aqui na figura. No caso aqui, o trabalho é nada mais do que a base vezes a altura, que nesse caso vai ser a base é 4V0 menos V0, vezes a altura, que no caso aqui é a pressão P0. Isso dá 3 vezes o volume inicial vezes a pressão inicial. Como o volume inicial é 1 metro cúbico, foi dado, e a pressão é de 40, então isso nos dá 1,2 vezes 10 elevado a 2 joules. Isto aqui representa o trabalho no trajeto A, respondendo assim a letra A. A letra B pede para determinar no trajeto B. Neste caso, nós devemos obter a curva B é essa daqui, e o trabalho é numericamente igual à área deste trapézio, que no caso basta pegar a base maior, que no caso aqui é representada por P0, mais a base menor, que nesse caso aqui é a pressão dividido por 4, né? P0 sobre 4, que nesse caso dá 0,25 P0, vezes a altura, que é a distância entre as bases, que no caso é 4V0 menos V0, que dá 3V0, dividido por 2. Bom, fazendo as contas, isso dá 1,875 P0 vezes V0. Substituindo os valores de P0 e V0, que no caso aqui a pressão inicial é 40 e o volume é de 1, isso dá 75 joules, o que a gente responde a letra B. E a letra C pede para você fazer o mesmo cálculo, né? Calcular o trabalho seguindo o caminho C. Bom, no caminho C, que é esse caminho aqui, no caso aqui, sob a curva, abaixo da curva, nós temos exatamente este retângulo. Então, o trabalho realizado ao longo do percurso C é dado pela área desse retângulo, numericamente igual à área desse retângulo, que é base vezes a altura. Ora, é só pegar a base, que no caso dá 4 menos 1 V0, vezes a altura, que nesse caso é 0,25 P0. Isso dá 0,75 V0 vezes P0. Como os valores de V0 e P0 são conhecidos, basta multiplicar 0,75 vezes 1 vezes 40, que é a pressão inicial. Isso nos dá 30 joules, o que responde assim a questão. Questão 4. Um cilindro contém 12 litros de oxigênio a 20 graus Celsius sob pressão de 15 atmosfera. A temperatura é aumentada para 35 graus Celsius e o volume é reduzido para 8,5 litros. Qual é a pressão final do gás em atmosferas? Considere o gás como
ideal. Bom, o que temos inicialmente é o volume inicial de 12 litros, a temperatura inicial é 20 graus Celsius. Devemos somar mais 273 para transformar para Kelvin, o que dá 293 kelvins. E a pressão inicial são 12 atmosferas. Bom, no estado final, né, nós vamos ter o gás agora com volume de 8 litros e meio, numa temperatura de 35 graus Celsius, que transformando isso aqui para Kelvin dá 308 kelvins, e uma pressão desconhecida, que é o que nós queremos fazer, determinar esta pressão. Então, pela lei geral dos gases, nós podemos escrevê-la desta forma: a pressão vezes o volume dividido pela temperatura iniciais é igual a pressão vezes o volume dividido pela temperatura em Kelvin finais. Bom, substituindo os valores numéricos, a pressão inicial como sendo 15, o volume inicial como sendo 12 litros, né? E a temperatura inicial como sendo 293, né? Isso aqui é igual à pressão final vezes o volume final, que é 8,5, né? Dividido pela temperatura final, que é 308. Então, usando aqui a calculadora e tendo cuidado para não errar, encontramos que essa pressão é de 22 atmosferas. Então, a pressão aí aumenta de 15 para 22. Então, a resposta, 22 atmosferas. Questão 5. Um mol de oxigênio, trate-o como um gás ideal, se expande de uma temperatura constante, T, de 310 kelvins, de um volume inicial, VI, de 12 litros, para um volume final de 19 litros. Qual é o trabalho realizado pelo gás durante a expansão? Bom, então nós temos aqui um processo isotérmico. No caso, em toda transformação isotérmica de um gás ideal, o trabalho pode ser calculado pela seguinte expressão: o trabalho é igual ao número de mols vezes a constante universal dos gases, vezes a temperatura em Kelvin, vezes o Ln da razão entre o volume final pelo volume inicial. Como nós temos os valores dados, né, esses valores, o número de mol é 1, a constante universal é 8,31, a temperatura é 310 kelvins e o volume varia de 12 para 19, então basta substituir esses valores na expressão 1. Isso nos dá, após usar a calculadora científica, 1,18 vezes 10 elevado a 3 joules. Então, esta é a resposta da questão 5. Questão 6. Qual é o livre caminho médio, lambda, de moléculas de oxigênio a temperatura de 300 kelvins e a uma pressão de 1 atmosfera? Suponha que o diâmetro das moléculas seja de 290 picômetro e que o gás seja ideal. Pois bem, para responder à questão, é importante saber que a distância média percorrida entre duas colisões sucessivas é chamada de caminho médio livre, ou livre caminho médio, e pode ser calculado pela expressão lambda igual a velocidade vezes o tempo médio, que é dado por kt sobre π raiz de 2 d ao quadrado vezes p, em que esse k é a constante de Boltzmann e vale 1,38 vezes 10 a menos 3 joules por Kelvin. T é a temperatura medida em Kelvin, D é o diâmetro das moléculas e P é a pressão. Então, se a gente substituir os valores dados do problema, né, vai ficar aqui no caso, a distância média percorrida, vai ser dado por 1,38 vezes 10 a menos 3, vezes a temperatura, que é 300, dividido por π raiz de 2, vezes o diâmetro, que é 290 vezes 10 a menos 12, que é 290 picômetro ao quadrado, né? Vezes a pressão. A pressão é de uma atmosfera, que tem que ser escrita em Pascal, que nesse caso é 1,01 vezes 10 elevado a 5. Isso, usando a calculadora, a gente encontra como sendo 1,1 vezes 10 a menos 7 metros. Então, assim a gente responde a primeira pergunta. Bom, a outra pergunta diz o seguinte: suponha que a velocidade média das moléculas de oxigênio seja de 450 metros por segundo. Então, com essa velocidade, pergunta-se qual é o tempo médio, t, entre as colisões para qualquer molécula. E pergunta também qual é a frequência das colisões, ou seja, quantas colisões ocorrem por segundo. Então, para a gente determinar qual é o tempo médio, nós vamos usar aí essa expressão aqui, né?
Então, o tempo médio pode ser, a gente vai pegar o valor do livre caminho médio e dividir pela velocidade, que é 450 metros por segundo. Isso nos dá 2,44 vezes 10 a menos 10 segundos. Isso aqui representa o tempo médio. E a frequência das colisões, né, o número de colisões que ocorre por segundo, é só inverter esse valor que a gente encontra. Nesse caso, dá 4,1 vezes 10 elevado a 9 colisões por segundo. E assim a gente responde esta questão. Questão 7. Uma bolha de 5 mols de hélio está submersa em água a uma certa profundidade, quando a água e, portanto, o hélio sofrem um aumento de temperatura de 20 graus Celsius sob pressão constante. Em consequência disso, a bolha se expande, aumenta de volume. O hélio é monoatômico e se comporta como um gás ideal. Pergunta-se: qual é a energia recebida pelo hélio na forma de calor durante esse aumento de temperatura? Vamos responder logo essa questão. Qual é a energia recebida pelo hélio? Esse problema pode ser resolvido usando a expressão no cálculo do calor como sendo igual a Q igual a NCP ΔT, em que esse N representa o número de mols, Cp é o calor específico molar à pressão constante e ΔT é a variação de temperatura. Para um gás monoatômico, Cp é nada mais do que 20,78 joules por mol Kelvin. O fato de Cp ser igual a 20,78 é que Cv, o calor específico molar a volume constante, é 3 meios de R. E R é a constante universal dos gases. Se a gente fizer essa conta, dá 12,47. E Cp, ou seja, o calor específico molar a pressão constante, é a constante universal dos gases mais Cv. Então, fazendo essa conta, dá 20,78 joules por mol Kelvin. Então, substituindo os valores numéricos, a gente pode determinar o calor recebido neste processo, que nesse caso é NCP ΔT, 5 vezes 20,78 vezes a variação de temperatura. São 20 graus Celsius. Essa variação é igual na escala Kelvin, o que dá 20 kelvins. Então, fazendo essa conta, dá 2,08 vezes 10 elevado a 3 joules, respondendo a letra A. A letra B pergunta-se qual é a variação da energia interna do hélio durante o aumento de temperatura. Neste caso, o aumento, a variação da energia interna é dado pela expressão 3 meios de NR ΔT, ou seja, 3 meios, N é o número de mols, que são 5, R é a constante universal, 8,31, e a variação de temperatura são 20 kelvins. Isso nos dá 1,25 vezes 10 elevado a 3 joules. A letra C diz o seguinte: qual é o trabalho realizado pelo hélio ao se expandir contra a pressão da água ao redor durante o aumento da temperatura? Bom, nós já temos aí o calor, a variação da energia interna, então o trabalho é facilmente obtido pela primeira lei da termodinâmica. A variação da energia interna é a quantidade de calor menos o trabalho. Então, o trabalho pode ser calculado subtraindo a quantidade de calor da variação da energia interna, ou seja, 22.078 joules menos 12.246,5, usando os valores sem aproximá-los. Isso dá 832 joules, né? Utilizando aí 3 algarismos significativos. Então, assim a gente responde a questão 7. Questão 8. O ouro tem uma massa molar de 197 gramas por mol. Pergunta-se: quantos mols de ouro existem em uma amostra de 2,50 gramas de ouro puro? Vamos responder essa primeira letra. Para a gente determinar o número de mols, né, basta lembrar que o número de mols é a massa dividido pela massa molar do ouro. Nesse caso, a massa do ouro é 250 gramas e a massa molar é 197 gramas por mol. Colocando os resultados, nós encontramos 0,0127 mol. Este aqui é o valor que representa o número de mols dos 2,50 gramas de ouro puro. Na outra letra, ele pergunta quantos átomos existem na amostra. Podemos determinar o número de átomos que há na amostra pela expressão o número de átomos que existe na amostra é igual ao número de mols vezes o número de Avogadro. Nesse caso, o número de Avogadro é de 6,02 vezes 10 a 23 por mol.
Assim, se a gente substituir os valores numéricos, né, o número de mols que já foi calculado aqui e usar aqui o número de Avogadro, nós encontramos 7,64 vezes 10 elevado a 21 átomos, o que responde à letra B. Questão 9. O melhor vácuo produzido em laboratório tem uma pressão de aproximadamente 1,00 vezes 10 a menos 18 atmosfera, ou seja, 1,01 vezes 10 a menos 13 Pascal. Quantas moléculas do gás existem por centímetro cúbico neste vácuo a uma temperatura de 293 kelvins? Bom, primeiro, da lei geral dos gases, a gente pode escrever PV igual a NKT, onde P é a pressão, V é o volume, N representa o número de moléculas, e K é uma constante, a constante de Boltzmann, e T é a temperatura na escala Kelvin. Pois bem, o que nós devemos tomar é o volume de 1 centímetro cúbico. E, neste caso, o volume de 1 centímetro cúbico, isso equivale a 10 elevado a menos 6 metros cúbicos. A pressão é de 1,01 vezes 10 a menos 13 Pascal. E a temperatura é de 293 kelvins. Então, substituindo esses valores numéricos na expressão, isso é possível achar o número de moléculas do gás que existe nesse volume de 1 centímetro cúbico. Então, substituindo aqui os valores numéricos, a gente encontra 25 moléculas por centímetro cúbico. Esta aqui é a resposta, claro, depois de usar corretamente a calculadora. Questão 10. Um pneu de automóvel tem volume de 1,64 vezes 10 a menos 2 metros cúbicos e contém ar a pressão manométrica, a pressão acima da pressão atmosférica, de 165 kPa, quando a temperatura é de 0 graus Celsius. Qual é a pressão manométrica do ar no pneu quando a temperatura aumentar para 27 graus Celsius e o volume aumentar para 1,67 vezes 10 a menos 2 metros cúbicos? Suponha que a pressão atmosférica é de 1,01 vezes 10 elevado a 5 pascals. Bom, então nós temos aqui a pressão manométrica do pneu inicialmente como 165 kPa. Nós temos que transformar essa pressão para a pressão total, né? Bom, primeiro observe que pela lei geral dos gases a gente pode escrever que no estado inicial a pressão volume dividido pela temperatura iniciais é igual a pressão volume dividido pela temperatura final, em que a temperatura tem que estar na escala Kelvin. Neste caso, nós devemos ter a pressão inicial como sendo a pressão manométrica, que é de 1,65 vezes 10 elevado a 5, já escrito isso aqui em potência de 10 elevado a 5, somado com a pressão atmosférica, que é 1,01 vezes 10 elevado a 5, o que dá 2,66 vezes 10 elevado a 5 pascals. O volume inicial é 1,64 vezes 10 a menos 2 metros cúbicos, né? E a temperatura é de 0 graus Celsius, que dá 273 kelvins. No estado final, nós temos uma pressão de 1,01 vezes 10 elevado a 5 mais a pressão manométrica, que nós não sabemos, queremos determinar. O volume é de 1,67 vezes 10 a menos 2 metros cúbicos. E a temperatura final é de 27 graus Celsius, que é o mesmo que 27 mais 273, que dá 300 kelvins. Então, essas são as condições, né, os valores iniciais e finais das variáveis de estado. Agora, nós vamos utilizar a expressão 1 para determinar o valor da pressão total. Nesse caso, utilizando aqui esses valores, né, no primeiro estado e esses valores no segundo estado, nós podemos achar a pressão total P como sendo 2,87 vezes 10 elevado a 5 pascal. Mas isso aqui é a pressão total. Nós devemos subtrair da pressão atmosférica para achar o valor da pressão manométrica, que é a pressão acima da pressão atmosférica. Então, este valor dá, no caso, é só pegar a pressão total, que é 2,87 vezes 10 a 5, menos a pressão atmosférica. Isso dá 1,86 vezes 10 elevado a 5 pascals. Ou podemos escrever como 186 vezes 10 elevado a 3 pascals. 10 elevado a 3 é 1 kg, isso dá 186 kPa. Então, está aí o resultado da questão 10. Questão 11. Uma amostra de oxigênio com volume de 1.000 cm3 a 40 graus Celsius, sob pressão de 1,01 vezes 10 elevado a 5 pascals, se expande até um volume de 1.500 cm3 a uma pressão de 1,06
vezes 10 elevado a 5 pascals. Determine o número de mols de oxigênio presente na amostra e o valor da temperatura final da amostra. Pela lei geral dos gases ideais, nós sabemos que PV é igual a nRT, né? Onde P é a pressão, V é o volume, N é o número de mols, R é a constante universal dos gases e T é a temperatura na escala Kelvin. Neste caso, a pressão inicial é de 1,01 vezes 10 elevado a 5 Nm por metro quadrado, o volume é de 1.000 centímetros cúbicos, né? E a temperatura inicial é 40 graus Celsius mais 273 dá 313 kelvins. Bom, esse volume, é bom salientar, ele tem que ser escrito em metros cúbicos. No estado final, né, nós temos uma pressão um pouco maior, de 1,06 vezes 10 elevado a 5 pascals, o volume de 1.500 centímetros cúbicos, e uma temperatura que nós não sabemos, é o que está pedindo a letra B. E o número de mols, que também não conhecemos, como pede a letra A. Para a gente determinar o número de mols, né, da expressão 1, dá para a gente isolar o valor de N e dividir o produto da pressão pelo volume pelo produto da constante universal dos gases e a temperatura absoluta. Isso, fazendo as contas, isso dá 0,0388 mols. Para a gente determinar agora a temperatura final, basta isolar aqui na expressão 1 o valor da temperatura e pegar as variáveis do segundo estado. Nesse caso, a pressão é de 1,06 vezes 10 elevado a 5, o volume é de 1.500 vezes 10 a menos 6, aqui eu usei esse 10 a menos 6, tanto aqui quanto aqui, justamente para transformar os centímetros cúbicos para metros cúbicos. E dividido pelo número de mols, que já foi calculado aqui, vezes a constante universal dos gases. Então, usando a calculadora, isso dá 493 kelvins. Bom, podemos transformar esse valor para graus Celsius. É só lembrar que, neste caso, basta pegar essa temperatura e diminuir de 273, que a gente encontra o valor na escala Celsius, que dá 220 graus Celsius. Questão 12. Suponha que 1,80 mol de um gás ideal é levado de um volume de 3 metros cúbicos para um volume de 1,50 metros cúbicos, através de uma compressão isotérmica a 30 graus Celsius. Pergunta-se qual o calor transferido durante a compressão. Bom, vamos responder a letra A. Perceba que a transformação é isotérmica. Isso é um dado importante, porque a gente já sabe que se a transformação é isotérmica de um gás ideal, isso significa dizer que a variação da energia interna é nula. Portanto, da primeira lei da termodinâmica, a gente pode garantir que a quantidade de calor transferido é igual ao trabalho. E nesse caso, um trabalho isotérmico, você pode calcular usando a expressão nRT/ln da razão entre os volumes final e inicial. Então, a gente pode agora substituir os valores numéricos. O número de mol é conhecido, a constante universal dos gases também, a temperatura na escala Kelvin são 30 graus Celsius, somando mais 273, isso dá 303. Ln do volume final, que é 1,5, dividido pelo volume inicial, que nesse caso é 3. Fazendo as contas, a gente encontra menos 3,14 vezes 10 elevado a 3 joules. Este é o calor transferido durante a compressão. Pergunta-se também na letra B qual é, né, o calor absorvido. Ele pergunta se o calor é absorvido ou cedido. Bom, o que nós acabamos de encontrar é que o calor é transferido durante a compressão, né? E vale 3,14 vezes 10 elevado a 3. Já o sinal negativo indica que há uma transferência de calor do sistema para as vizinhanças. Então, o calor, nesse caso, ele é cedido para a vizinhança, né? O sinal negativo indica que o calor foi cedido para a vizinhança. Então, esta é a resposta da questão 12. Questão 13. A menor temperatura possível no espaço sideral é de 2,7 kelvins. Qual é a velocidade média quadrática de moléculas de hidrogênio a essa temperatura? Dados que a massa molar do hidrogênio é 2,02 vezes 10 elevado a menos 3 kg por mol. Bom, é uma questão bem simples, é a aplicação direta da expressão que define a velocidade média quadrática.
que nesse caso é calculada por esta expressão daqui, mostrada. Então, substituindo aqui os valores numéricos, né, nós temos a constante universal dos gases como 831, aqui nós temos a massa molar do hidrogênio e a temperatura 2,7 Kelvin. Então, substituindo aqui, nós encontramos como sendo 1,8 vezes 10 elevado a 2 metros por segundo. Esta é a resposta da questão. Questão 14. Calcule a velocidade média quadrática de moléculas de nitrogênio a 20 graus Celsius. Bom, vamos responder essa primeira pergunta. A velocidade média quadrática é dada pela expressão V igual a raiz quadrada de 3RT sobre m, que m é a massa molar, que vale 28 vezes 10 a menos 3 kg por mol. Se a gente substituir esses valores aqui, a gente encontra essa velocidade facilmente. Agora, como a temperatura é de 20 graus Celsius, você tem que transformar isso em Kelvin, isso dá 293. Então, a gente vai ter que substituir os valores aqui. Bom, vai ficar 3 vezes a constante universal dos gases, vezes a temperatura na escala Kelvin, dividido pela massa molar. Isso dá 511 metros por segundo. A letra B quer que você determine a temperatura, quando a velocidade média quadrática é metade deste valor. Então, uma maneira é pegar essa velocidade, dividir por 2, colocar aqui e isolar T, e assim achar o valor. Outra maneira é o que eu vou fazer agora, talvez mais complicado para você, mas mesmo assim eu vou fazer, é você levar os dois lados dessa igualdade ao quadrado e isolar T. Se a gente fizer isso, a gente encontra a temperatura como sendo igual a m, a velocidade média quadrática ao quadrado, sobre 3R. Observando essa expressão, a gente nota que a relação é que a temperatura é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade média quadrática. Então, se a gente dividir por 2 isso daqui, a temperatura vai ser o quê? Vai ficar dividida por 4, já que ela varia com o quadrado da velocidade. Então, é só pegar o valor da temperatura, que é 293, e dividir por 4. Isso dá 73,25, um valor próximo de 73. Para transformar para Kelvin, é só subtrair de 273. A gente encontra menos 200 graus Celsius. Essa é a resposta da letra B. E para responder a letra C, fica bem fácil agora. Se a velocidade agora, no caso, dobrar, né? Se a velocidade for multiplicada por 2, a temperatura será multiplicada por 2 ao quadrado. Ou seja, a temperatura será 4 vezes maior, né? Portanto, é 4 vezes o valor inicial. 4 vezes 293, que dá 1.172. Para a gente transformar isso aqui para Kelvin, é só subtrair de 273. Isso dá 899 graus Celsius. Esta é a temperatura para que a velocidade média quadrática, né, seja o dobro daquele valor, né? Este valor aqui. Questão 15. Qual é a energia interna de 1 mol de um gás monoatômico a 273 kelvins? Bom, primeiro, para a gente determinar a energia interna de um gás monoatômico, basta usar a expressão energia interna igual a 3 meios de nRT, em que R é a constante universal dos gases. Neste problema, nós temos 1 mol, temos a temperatura e temos aí o valor da constante. Então, é só substituir aqui. Substituindo esses valores, encontramos 3 meios vezes 1, vezes 8,31 vezes 273. Isso dá 3.403 joules, respondendo assim a questão 15. Questão 16. A temperatura de 2 mols de um gás monoatômico é aumentada de 15 kelvins a volume constante. Quais são o trabalho realizado pelo gás? Bom, tem outras perguntas, vamos responder esta daqui. Então, para calcular o trabalho realizado pelo gás, nós observamos que o trabalho depende da variação do volume. Como o volume é constante, então o trabalho realizado pelo gás é zero, já que não há variação de volume. Então, é nulo. Essa é a resposta da letra A. A letra B pergunta-se qual a energia transferida como calor. Bom, é muito fácil fazer esse cálculo. Da primeira lei da termodinâmica, nós concluímos que a variação da energia interna é igual ao calor, a energia transferida como calor, porque o trabalho é nulo. Então, nós temos essa igualdade. Como nesse caso a temperatura do gás monoatômico é aumentada, né? Então, nós podemos calcular a variação da energia interna como sendo 3 meios de nR delta T, por se tratar de um gás monoatômico. Essa aqui é a expressão que define a variação da energia interna nesta situação. Esse N, no caso, são 2 mols.
R a constante universal dos gases e, no caso aqui, a variação de temperatura foi de 15 kelvins. Então, fazendo essa conta, a gente encontra 374 joules, o que já responde assim a letra C. Né? E, por outro lado, esse valor também responde à letra B, já que a variação da energia interna é igual ao calor, a energia transferida como calor. Então, temos aí a resposta da letra A e da letra C. E, para finalizar, pergunta-se qual é a variação, né, da energia cinética média por átomo. Isso aqui é um pouquinho mais complicado, mas neste caso é só lembrar que a energia cinética média por átomo é dada por 3 meios de K vezes T. Então, a variação, nesse caso, é só calcular essa variação aqui. No caso, a variação da energia cinética translacional média por molécula vai ser igual a 3 meios de Kb, onde Kb é a constante de Boltzmann, vezes a variação de temperatura. Então, substituindo aqui os valores numéricos, né, vai ficar 3 meios de 1,38 vezes 10 a menos 23, que é a constante de Boltzmann, vezes a variação de temperatura. Isso dá que é 15 kelvins. Isso fazendo as contas, encontramos 3,11 vezes 10 elevado a menos 22 joules, o que responde assim a letra D da questão 16. Questão 18. Com base na segunda lei da termodinâmica, diferencie processos reversíveis de irreversíveis e cite um exemplo de cada. Bom, vamos destacar aqui a questão dos processos irreversíveis. Todos os processos termodinâmicos que ocorrem na natureza são processos irreversíveis, ou seja, eles ocorrem em um determinado sentido, porém não ocorrem no sentido contrário. Por exemplo, uma xícara que cai de uma mesa, ela se transforma em cacos. Jamais o processo inverso será observado. Outro exemplo, a tinta que se mistura com a água não pode jamais ser separada espontaneamente. Isso não se observa. Bom, já os processos reversíveis, pessoal, são processos de equilíbrios, nos quais o sistema está sempre em equilíbrio termodinâmico. Por exemplo, e são idealizações nossas. Por exemplo, o fluxo de calor entre dois corpos que possuem uma diferença de temperatura infinitesimal pode ser invertido, fazendo-se somente uma pequena variação em uma temperatura ou na outra. Naturalmente, se, vamos dizer assim, rigorosamente a temperatura do sistema fosse igual em todos os pontos, não haveria de forma alguma mudança no estado do sistema. Então, concluindo, um processo reversível é aquele cujo sentido pode ser invertido por mudanças infinitesimais nas condições do processo. Um processo reversível é também processo de equilíbrio. Questão 19. Explique como é possível determinar a variação de entropia de um processo irreversível. Bom, a entropia, pessoal, fornece uma estimativa quantitativa da desordem. Em um processo reversível, a variação total de entropia é sempre zero. No entanto, nos processos irreversíveis, a variação de entropia sempre aumenta. Esta é uma propriedade bem interessante. Bom, neste caso, ou seja, para você calcular a variação de entropia de um processo irreversível, você tem que se lembrar que a entropia, essa variação, só depende do estado final e do estado inicial. Assim, nos processos irreversíveis, o que se faz é imaginar o processo como se fosse reversível, possuindo os mesmos pontos extremos do processo irreversível em estudo. E em seguida, usar a equação que define a entropia, que ΔS é igual à integral do estado 1 para o estado 2 de dq sobre T, onde T é a temperatura em Kelvin. E assim você calcula a variação de entropia do processo hipotético, reversível, e esse valor
você acaba descobrindo a variação de entropia do processo original. Então, este aí é um método muito eficiente para se obter o valor da entropia. Questão 20. Suponha que um mol de nitrogênio está confinado no lado esquerdo do recipiente, como mostra a figura. A válvula é aberta e o volume do gás dobra isotermicamente. Qual é a variação de entropia do gás para este processo irreversível? Trate o gás como sendo ideal. Bom, para responder essa questão, nós temos que usar o que aprendemos na questão anterior, ou seja, é preciso tratar o processo como se fosse reversível. E aí, nós vamos calcular a variação de entropia desse processo reversível hipotético. No caso, a variação de entropia, independente do processo, só depende do estado final e do estado inicial. Então, é isso que eu falei. Nós podemos imaginar um processo reversível, possuindo os mesmos pontos extremos, né, do processo irreversível, e usar a equação ΔS, né, igual à integral do estado 1 ao estado 2 de dq sobre t, que é a definição aí de entropia para um processo reversível. E assim a gente determina a variação de entropia do processo hipotético. E desta forma a gente acaba descobrindo a variação de entropia do processo original. Pois bem, então, pessoal, no problema apresentado, nós temos que a variação do volume é de V para 2V, né? A uma temperatura constante T. Nós sabemos que o gás realiza um trabalho durante esta expansão hipotética, de modo que seria necessário fornecer uma igual quantidade de calor para manter a energia interna constante, já que nos processos isotérmicos, né, a variação da energia interna é nula, a quantidade de calor é igual ao trabalho. E assim nós podemos determinar essa quantidade de calor pelo cálculo do trabalho, que neste caso é dada por nRT/ln da razão entre os volumes. Como o número de mols vale 1, né? Então, a quantidade de calor, que é igual ao próprio trabalho, vai ser 1 vezes RT/ln de 2V sobre V. Simplificando V com V, nós encontramos assim a expressão que calcula a quantidade de calor no processo isotérmico. Bom, agora a gente pode calcular a variação de entropia no processo hipotético, no caso aqui, reversível. Neste caso, nós temos aqui a integral, né, de dq sobre t, como o processo é isotérmico, esse cálculo a gente pode tirar aqui a temperatura aqui da integral, já que é constante. Integrando o dq vai ficar aqui, sobre t, o resultado. Como a quantidade de calor já é calculada aqui por essa expressão, então a variação de entropia no processo hipotético é RT/ln de 2 sobre t. Simplificando t com t, nós encontramos que a variação de entropia é dada por R/ln de 2, né? Pois bem, assim, substituindo os valores numéricos, né? Lembrando que R é a constante universal dos gases e vale 8,31 joules por mol, Kelvin. Então, isso vai nos dar a variação de entropia no processo hipotético, é 8,31 ln de 2, que dá 5,76 joules por Kelvin. E este valor aqui é o valor que procurávamos no processo irreversível. Assim a gente responde a questão. Então, essa é a nossa última questão da lista. Espero que tenha gostado das minhas soluções, né? E desejo a todos muito sucesso nos estudos e que sempre continue aí se esforçando para responder. E quando não, né, procure aqui o meu canal que talvez vocês possam encontrar a solução do seu problema, né? Então, um abraço e bons estudos.